Olá, estou de volta com mais um Mostra Unisanta. Eu sou Juliana Correia e aqui você confere os trabalhos de ex-alunos da universidade. O projeto da vez é o documentário exuberante O Caminho ao Acesso. O documentário faz parte de um projeto de comunicação para time de futebol feito por 5 jornalistas formados aqui na Unisanta. O filme mostra os bastidores de uma das maiores campanhas da história da Portuguesa Santista, além de depoimentos, curiosidades e, claro, a conquista ao acesso da Série A2 do Campeonato Paulista 2018. Uma curiosidade deste projeto é que ele foi exibido em uma sala de cinema para mais de 400 pessoas. Entre elas, torcedores, jogadores, comissão técnica e diretoria. Confira agora o documentário que ficará para a história da Briosa e do futebol santista. Aqui? Aqui. Só para mostrar para vocês o que vocês estão construindo, que foi feito, ok? Apaga a luz aí, cara. Eu tinha me desvinculado de Rio Claro, né? Porque eu tinha um contrato longo lá. E aí eu vim para Santos e de uma hora para outra me liga. O Luiz estava conversando com o presidente, com o SIAG. Eles estavam formando a gestão do time ainda, procurando formar a gestão do futebol do clube. E veio o meu nome para eles. Eu não conhecia o Sérgio, a não ser pela televisão. E eu fui colocado em contato com ele através do Luiz Taveira e do Thiago Taveira. Ligaram para mim se eu aceitaria. Falei, vamos conversar. E eu fui um domingo encontrá-lo lá no Clube dos Ingleses e tive uma conversa, sei lá, umas 3 horas de conversa com o Sérgio. E eu voltei de lá convencido porque eu falei, Sérgio, eu não quero cair. Eu falei, presidente, se isso é a sua preocupação, isso não existe, porque acontecendo o pior para o clube, eu jogo minha carreira para o buraco. Então é do 10º lugar para cima. Então eu pedi para o pessoal que está comigo a contacta, vamos começar a desenhar um time. A gente trouxe alguns jogadores, conheci outros. É um time de caráter, de bons jogadores, de jogadores que queriam também uma reconstrução, uma realização profissional. Então as peças foram se encaixando, né? Começa uma reforma muito ampla no gramado, então eu não tinha onde treinar, e além de não ter time, né, eu não tinha onde treinar. E aí onde entrou a ajuda de amigos como o Clube dos Portuários, o próprio Santos Futebol Clube emprestando lugares para a gente treinar. A gente começou na lama mesmo. Literalmente na lama, a gente treinava no Portuários lá, não tinha campo para treinar, mas o Sérgio sempre conversava com a gente que as coisas iam mudar e ia montar um time bom. E a gente acreditou na palavra dele. Não importava onde se treinava, chuva, começo de ano aqui em Santos é complicado, isso era necessário fazer, mesmo que a gente tinha que trabalhar sobre dificuldades. Incansavelmente foi no dia a dia, pouca folga, muito trabalho. A gente começa com 3 empates. E para times bem inferiores à Portuguesa. Eu achei vai dar problema. E por torcedor a gente sabe que o resultado é importante. Então ali naquele momento, tanto que começou a ter uma pressão um pouquinho mais forte da torcida. Eu fui um que fiquei nervoso, né, pensando, meu Deus, vai ser mais um ano de desespero. E eu falava para os torcedores, você tem que ter um pouco de calma. Mas não importava o que achavam, a gente tinha muita convicção do que estava fazendo. A gente enxerga diferente do que muita gente enxerga. Quando eu mudei minha opinião foi no 4º jogo contra o São Carlos em casa. O placar foi só de 1-0, mas ali naquele jogo a Portuguesa criou muito. E é o primeiro jogo que joga desde o início o meio-campo Carlos Alberto e Palhinha. Para mim o segredo desse time era esse esquema tático no meio de campo. E começa a embalar uma sequência, a gente ganha em casa, ganha fora, ganha em casa, ganha fora. O time muda a cara. Eu acho que aí começou a gente a começar a acreditar, o torcedor começou a acreditar, fazer aquele, não, peraí, o time é bom mesmo. A partir daquele momento, nos jogos, era uma coisa absurda. Porque a Santista perdia 3, 4 gols por jogo, assim, gols assim, praticamente na cara do gol, porque você tinha um meio campo que criava muito. Até o momento que a gente pega o Atibaia, lá fora, né, foi lá em Indaiatuba.
A gente empata em 2-2 e eles iam ganhando de todo mundo. E a gente faz um jogo que a gente foi muito melhor do que eles. A gente por 2 vezes saiu na frente, tomou o empate, né? E então eu falei, acho que a gente vai brigar até o final. Só se acontecer alguma coisa fora da curva, porque a Portuguesa vai brigar pelo acesso. E a gente passou um campeonato inteiro sem chegar perto de zona de rebaixamento, nada disso. A gente passou um campeonato inteiro brigando por ponta. Foi uma coisa, um feito que eu nunca tinha acontecido na minha vida, na minha carreira, de disputar, né, um campeonato e só ter uma derrota. Era um elenco muito completo para a Série A3, né? Não é, para mim foi o maior e melhor elenco que eu já vi na Portuguesa. Nessa fase aí, contra o São Carlos, A gente entrou muito diferente do que é o nosso time. A Portuguesa entrou um pouco nervosa. Eu acredito que tenha sido os piores 45 minutos nossos no campeonato até. Eles fizeram o gol. Logo de cara, mas aí o Diogo Lopes empatou no final do primeiro tempo. Só que quando volta para o segundo tempo, a gente volta com outra postura. A gente volta atacando e a gente continua pressionando. Dava a impressão que a gente iria virar o jogo. E aí é um fato engraçado, a Portuguesa estava dominando o jogo quando tomou o segundo. Só que o time acordou e ainda buscou empate no final. E aí o Ferro, que incrível, né, como o Ferro faz os gols assim nos momentos mais difíceis, né? Ele fez isso o campeonato quase todo, ele foi lá e empatou o jogo. Foi um jogo difícil pra caramba, mas a gente conseguiu. E no jogo de volta, E a gente fez um bom jogo, bem melhor do que lá em São Carlos. foi exatamente a mesma postura. a Portuguesa dominou novamente. Só chegou a passar, assim, acho que um momentinho de sufoco, aqueles 5 minutos depois do gol do São Carlos no segundo tempo. Mas aí o Carlos Alberto, que já tinha feito o primeiro gol, fez o segundo e colocou a Portuguesa ali na boca do acesso. Né? Quem acompanhou esse time, subiu no ônibus ou esteve num hotel, sabe do que eu estou falando? Como era o clima daquilo ali? Eu sou o cara mais bonito do grupo, pode falar. Fico até emocionado de falar porque vai dar saudade demais, cara. Acho que foi a primeira vez que eu não vejo um time, que eu não vejo que não tem briga. Por mais boba que fosse, uma discussãozinha, nada. O clima leve do dia a dia e a alegria de um grupo, você fazer as coisas gostando do que faz, igual a gente tinha, é o segredo, foi o segredo nosso. E a gente percebia que era um grupo que estava unido, assim, estava forte, estava em busca do objetivo, que se davam bem, né? Professor Sérgio Guedes, Celessa. Diferente, né? É um cara correto. Só para você ter uma ideia, ele teve proposta para sair da Portuguesa, entendeu? Muito boa, né? 6 vezes mais do que ele ganhava na Portuguesa. Ele podia ter simplesmente levantado daquela mesa e falar muito obrigado pela oportunidade,
mas nessa hora eu tenho que também ver minha parte profissional e tal. É um clube da A1, é um salário invejável. Não. Então você vê o caráter de uma pessoa. E foi a atitude de um homem, né? Ele ganhou o respeito de todos os jogadores por causa disso. Assim não tem como não admirar um cara desse, né? Embora eu não quisesse que isso tivesse vazado, eu fiz tudo para que isso não ocorresse, mas nesse processo acabou sendo positivo. Você imagina, o jogador, ele vê o técnico recusar o que o Sérgio recusou para continuar ao lado deles, pô, você vai jogar a alma por esse técnico. Eu praticamente disse diretamente, eu estou abrindo mão do campeonato, de algo profissional em troca do campeonato. Porque é assim que eu sou, essa é a minha natureza, né? Se a Portuguesa tivesse um investimento de $1 milhão e eu não me sentisse seguro, eu vou para minha casa. Eu vou até contar uma coisa aqui que quase ninguém sabe. O Sérgio nunca teve contrato comigo. O contrato que o Sérgio tem é o fio do bigode. A gente cumpre com ele o que foi combinado, ele cumpre com a gente o que foi combinado. E se foi combinado, não precisa de contrato, não precisa de papel, não precisa de nada. Não tem nada. Absolutamente nada. O jogador que é campeão brasileiro, ele entra no clube, dá bom dia do porteiro até o treinador, isso dá exemplo para os mais novos e os mais novos fazem a mesma coisa. Foi uma pena o que aconteceu com ele. Começa o campeonato, ele se machuca, aí já começa todo mundo, pô, caramba. A gente contava com ele para poder andar bem e acaba se machucando. Foi sofrimento demais. E ser contratado e jogar poucos jogos, acho que você escuta muita coisa que você não quer escutar e muita gente não entende. E o cara querendo daquele jeito, sabe? Jogou final de Campeonato Brasileiro, jogou Libertadores. E ele naquela pegada, cara, ele gastou o que tinha pra se recuperar de uma maneira fora do clube, com fisioterapia mais moderna. O cara desse, cara, o cara desse que jogou, até me emociono, cara. Rodriguinho é demais, gente. Mas também teve muita gente que, pô, me apoiou e falou que eu ia voltar na hora certa. É aquilo, tem coisas que a gente, no futebol, parece que é meio predestinado, né? Depois de tanto tempo parado, de tanto que a gente esperava, ele entra naquele jogo. Eu não levei o Rodriguinho 100%. Ele não foi pronto. Quando a gente formou o banco para levar, a gente tinha mais gente pronta, inteiro, para levar. Mas eu falei, não, eu quero levar o Rodrigo. Eu fui no departamento médico. Sérgio, eu falei, eu quero levar o Rodrigo. Eu preciso dele lá. Eu concentro com o Rodriguinho, né? Sempre concentrei com ele. E no quarto, eu falava pro Ferro a todo momento, acho que eu pressentia aquilo ali, que aquele dia eu ia fazer um gol. Calma, eu vou fazer o gol, cara. Eu tô sentindo, aí pulava assim, coisa na marca do pênalti, eu vou estar lá, a bola vai sobrar. E aquilo me inspirou, eu falei, cara, preciso falar desse cara amanhã, velho, antes do jogo. Essa concentração, velho, tiver honra de concentrar com esse moleque aqui, velho. Cheio pra nós, R11, Rodriguinho. Ele fez o possível e o impossível pra estar aqui hoje. Isso aí, rapaziada. Gastou o que tinha pra estar aqui hoje. Pra estar aqui com a gente, num jogo decisivo, pra ajudar. Jogou Libertadores, foi campeão brasileiro. Onde todo mundo quer chegar, ele já chegou. E fez de tudo pra estar aqui hoje. Jogo decisivo. A gente tem que jogar por ele, pelo Diogo, por você, por todo mundo que ficou lá. Chegou a hora que a gente tanto quis, lá em dezembro. Aí a gente falou, vamos brigar acesso. E nós estamos no jogo novo. A gente entra no jogo na final. É isso aí. Vai deixar tirar de nós? Vai deixar tirar de nós? A maior aprovação de tudo foi em Barretos, porque teve muito dificultador. Aquele jogo ocorreu um dos maiores absurdos desse campeonato inteiro, que aquele árbitro fez com a Portuguesa lá, foi um vexame. Os erros que tiveram lá, né? Foram grotescos. Porque o segundo pênalti não foi.
A gente ir para o intervalo com 2-0 para o adversário em jogo de acesso é doído. A gente tinha a justificativa pronta, né? Ué, o juiz prejudicou. Por isso que a gente não chegou. É muito difícil o time conseguir reagir, o pessoal ter mantido a calma. Quando a gente estava descendo para o vestiário, eu falei, bom, justificativa não vai me servir. Eu disse a eles, ó, nós somos melhores do que isso. A gente precisa ter esse tipo de atitude, de procedimento. Nós precisamos levar um placar melhor para Santos. Então a tendência do jogo é o adversário se permitir dominar. E é semblante, é olho no olho. A resposta é havia. Aquela bola ali que sobrou, eu falo que foi coisa de Deus, porque só tinha aquele lugar para entrar a bola. Eu falei para os caras que eu chutei e Deus, acho que colocou com a mão dele. Esse gol foi um alívio, cara, tirou um peso das minhas costas, porque chegar todo dia em casa, ver seu filho também, pai, você vai jogar hoje? Você... Não, filho, o pai tá machucado. Lá, ele vendo esse jogo, foi uma forma de um alívio, de mostrar para ele que, né, por mais a dificuldade, o pai dele conseguiu, de uma forma ou de outra, ajudar a Portuguesa nessa campanha. Com o gol do Rodriguinho, nossa senhora, foi uma maravilha, viu? Infelizmente a gente não conseguiu ver, né? É. Eu fui convidado a ser retirado do estádio, né? Porque eu invadi o campo para pegar o juiz, mas foi bom. Eu fiquei no radinho lá, escutando lá fora. Eu tive que acompanhá-lo, né? Porque o pai, né? Vou deixar meu filho lá fora de jeito nenhum. Porque nós tivemos uma semana que só se falou nisso na cidade. Ninguém falou em outra coisa que não fosse Portuguesa Santista. E aí aconteceu de na quarta noite acabar todos os ingressos. Eu não lembro de um outro jogo da Portuguesa entrar em campo com as bilheterias fechadas. 5.050 ingressos já foram vendidos. Não tem mais ingressos para venda na secretaria do clube. Gente vindo de muito longe. Viu gente de muito longe para esse jogo. Urico-Mursa completamente lotado. 6.000 pessoas em Urico-Mursa, eu nunca vi. Nem quando subiu em 96, nem quando subiu em 94 e nem em 2016. Foi algo assim, inexplicável. Aquela entrada ali com os torcedores ali, né? Quando o ônibus estava entrando no estacionamento por fogos, eu nunca tinha vivido isso aqui. Caralho, mano. Aí o time desceu, acho que foi uma coisa especial, né? Todo mundo se abraçando, os jogadores sentindo aquela força que a gente queria passar, né? O time merecia aquela recepção, que foi fantástica da torcida. Talvez seja um dos jogos mais emocionantes que eu já vivi dentro de Urico-Mursa. Foi uma amostra da renovação da torcida da Portuguesa. Vamos, vamos, Gabriosa! Eu quero ver você vencer! Não importa o que aconteça, estaremos sempre com você! Perigosa vai vencer, a força vai com você! Se for no céu, morreremos pra te ver! Do Urico ao Japão, não importa a divisão, estará sempre no nosso coração. Dale, dale, meu amor, dale, dale, meu amor, dale, dale, Portuguesa, meu amor.
velho. Eu tenho 15 anos de profissional, briguei por acesso 3 vezes só. Sabe o que é isso, cara? A cada 5 anos eu briguei por um acesso, velho. É muito difícil, cara, tá num jogo como esse. É muito difícil, eu sou da cidade e tem 6 mil pessoas lá fora, cara. Vocês sabem o que é isso, cara? A gente fez isso, dentro de campo, competência, velho. E nós não podemos esquecer da última partida nossa lá. Cara, foi lindo demais, pô. Foi lindo demais aquilo lá. No segundo tempo, a gente foi buscar o que já estava perdido. Pros outros, pra nós não. Pra nós não. A gente não pode deixar pra trás o que aconteceu lá. A gente foi buscar um resultado perdido. A gente foi e empatou o jogo com hombridade, mano. Com raça, que é o que a gente tem. A gente é seguro, a gente é confiante. Vamos entrar lá dentro pra não deixar tirar de nós. A gente entra em campo com acesso. A gente entra em campo com acesso. Vamos deixar tirar de nós? Não! Nós vamos deixar tirar de nós! Então vamos! E o time jogou bem, 100% do controle da partida é dela e era dela, faz o gol. Belíssima jogada do Romulo, ele é muito habilidoso, cruzamento na área, Carlos Alberto, pode gritar! Gol do artilheiro da Portuguesa Santista! Carlos Alberto, camisa 10! E no momento de descuido toma um gol. E aí aquelas 6 mil e tantas pessoas que estavam ali passam a viver fortes emoções. Quando deu 44, eu fui para a boca do túnel. O árbitro apita e a gente invade atropelando o cara da federação. Ele tentou segurar, não conseguiu. E aquilo foi uma explosão. Ali quando acabou, o juiz apitou, eu tava meio em choque, ainda meio... Eu falei pro Ferro, cara, ainda não caiu essa ficha, acho que deve cair na semana, porque, cara, foi um negócio mágico que fizemos aqui. Por isso que no final foi aquela comoção. Porque eu acho que cada um foi buscar nesse caminho o seu momento. A gente se sente muito feliz porque a gente sabe exatamente quanto custou isso. Sei lá, é uma noite para não esquecer mais e espero viver outras assim, se Deus quiser. Porque aquele dia ali a gente, sabe, foi o reconhecimento, foi o peso tirado das costas, foi a alegria dos jogadores em campo, a alegria da torcida. Não tem preço que pague isso, não tem troféu que pague isso, não tem.
campeonato todo levantando a taça de campeão. Para coroar a campanha que fizemos no campeonato, né? Tínhamos time para ser campeões. A gente tenta disfarçar, né? Que não se liga muito nesse negócio de ser vice. Mas doeu, cara, também, sabia? O Sérgio mesmo, a semana, ele frisou muito que ele gostaria desse título. Mas, infelizmente, não veio. Eu queria muito isso, mais do que ninguém. Mas tem hora que você faz algumas reflexões. Por que a gente não venceu o Barretos em casa? A gente tinha que ter vencido o Barretos em casa e bem. Vencido o Barretos em casa, o Atibaia nem viria para cá. Mandava as camisas. Quando nós perdemos o mando aqui, aquilo foi um banho de água fria. Se o jogo é aqui no Urico, com a casa cheia, empate nosso, cara. Não ia ter pra ninguém, o título era nosso. A gente merecia ter ganho. A gente fez por merecer ganhar. Quando estava 1 a 1, fazer o segundo e matar o jogo e não matou, e no final o Atibaia acabou fazendo, né? Para mim foi a melhor partida do campeonato da Série A3, foi aquela final. Ninguém estava preocupado com violência, ou com brigar, ou com xingar. E entregue a taça, eu estava do lado, o nosso capitão pro ferro. Ele levanta a taça, toda a arquibancada lá em Bragança, que era a torcida do Atibaia, fica de pé e aplaude. Aquilo é um reconhecimento que raros times no mundo têm da torcida adversária. Nós tivemos. Confesso que eu queria muito levantar essa taça, o grupo todo queria. Ficou um clima até meio triste depois no vestiário. Falei para eles que eles não deveriam abaixar a cabeça, porque eles tinham se tornado eternos na história do clube. Eles viraram eternos, eles subiram com a Portuguesa. Eles resgataram, assim, o amor que a gente tinha pela Portuguesa e que muita gente da cidade tinha pela Portuguesa. Eles vestiram a camisa da Portuguesa. Eles sentiram o peso da camisa da Portuguesa. Hoje eu posso falar pro meu filho que meu nome tá marcado na Portuguesa, Santista. O melhor sentimento possível ter o nome marcado da história da Portuguesa. Eu fui até para pedir desculpa porque não tinha dado o título. E aí aconteceu tudo aquilo ali, que foi emocionante. E é onde eu falo, nosso título foi isso. Só temos que comemorar. Pessoal, você confia. Pessoal, você confia. Obrigado. Eu quero Briosa! 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 Tudo que eu queria. Tudo. Esse foi o propósito. Não é uma taça, não é uma coisa escrita num lugar, olha, foi campeão. Foi o que aconteceu, que entrou para histórias, que talvez poucas vezes na história da Portuguesa mesmo tenha acontecido. A gente fez não por propósito individual, não. Para ser contado, para ser lembrado, acho que a Portuguesa isso vai ser contado em dado momento, isso que você está fazendo, isso vai ficar registrado. E sempre que se precisar de alguma motivação, aperta o play. Pé na areia. O Pé na Areia. É do Diogo Nogueira a música. E ficou a música do acesso aí, a música do semestre nosso. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. 1, 2, 3 e pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. O quê? Manda a música aí. Água de coco, beira do mar. Essa parte agora.
Essa é a tua parte, velho. A palhinha, como que é? Sentado, vai. Agora. 1, 2, 3. Caipirinha, água de coco, a cervejinha, areia, água de coco, beira do mar, vai brilhar. Pela areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha, pela areia. Aí, vai agora, tem dancinha também, agora eu quero ver vocês, vai? Dancinha, o quê? Água de coco, a cervejinha, pela areia. Essa água de coco é fera, hein, velho? Beira do mar. Agora é com eles, né? Desafio tá com vocês. Linda história e registro. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais Mostra Unisanta. E você já sabe, esse e outros conteúdos você confere na Santa Cecília TV. Tchau, tchau e até a próxima!